Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Livro do profeta Joel, capítulo 3, no versículo 14. Assim que você achar, me faça um favor. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e chega perto desta pessoa para mostrar para ela o que nós vamos ler. Você que não tem a palavra de Deus, procure conseguir rapidamente uma. Se você tem em casa, próxima reunião que você vier aqui, traga a Bíblia Sagrada. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica em casa. Pode trazer, não tem problema. E se você não tem nenhuma Bíblia na sua casa, compre uma. Mas jamais compre dentro de qualquer igreja, hein? Nem católica, nem evangélica, nenhuma. Pesquise em livrarias, pesquisa preço, compra onde for melhor. E quando você vier aqui, traga a palavra de Deus com você para ir aprendendo. Porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa tem que conhecer a palavra para ficar livre de verdade. Então, o livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 14. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 14, diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém? Eu vou ler mais uma vez este versículo 14, preste muita atenção. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Agora eu vou ler mais uma vez e eu quero que você repita em seguida. Multidões, bem alto, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê nesta palavra que realmente ela tem poder e é a verdade? Que esta palavra realmente é a substância de todas as coisas que foram criadas. Sem a palavra nada existiria e sem a palavra nada existirá. Você acredita nisso? No poder da palavra? Você crê que esta palavra é poderosa porque é a palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, porque é ela que sustenta a tua vida, é ela que sustenta a tua fé, é ela que sustenta o teu dia a dia, é ela que te dá vitória. Então aplaude mais ainda a palavra, porque você está aplaudindo o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Bem alto, diga glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando e te bendizendo por causa da tua palavra. Então, Senhor, vem falar agora mais um pouco com esse povo. Vem falar com as pessoas que estão aqui e fala com as pessoas que vão ouvir pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Poder sentar, igreja. Toda a vida humana é uma caminhada por vários terrenos. Durante essa caminhada, a pessoa encontra campos férteis, encontra terrenos pedregosos, encontra terrenos montanhosos, encontra
planícies profundas. E isso vai mostrando como a vida de uma pessoa é feita de altos e baixos. Durante a sua jornada neste mundo, e não importa quanto tempo esta pessoa vai viver, ela vai percorrer vários terrenos, alguns montanhosos que parecem tão difíceis e que ela nunca vai conseguir atravessar, e outros que são precipícios tão grandes que parece que ela vai afundando, afundando e nunca mais vai sair dali. E a pessoa vai vivendo dessa maneira. Isso acontece com todo mundo, com todos os moradores da terra. Mas chega um momento na vida da pessoa que ela encontra um terreno chamado o Vale da Decisão. É um tempo na vida de cada pessoa, inclusive na tua vida, em que o ser humano não pode mais dar um passo sem tomar a sua decisão. É o Vale da Decisão. Porque continuar caminhando dali para frente será um caminho quase que sem volta, e um caminho muito difícil, porque a coisa vai ficar muito complicada. E é no Vale da Decisão que a pessoa tem que tomar essa decisão mesmo. Ela tem que decidir o que ela vai fazer. Se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. E o caminho da esquerda leva para baixo. E o caminho da direita leva para cima. Mas ela só vê o início do caminho. Porque ocultando todo o caminho há o Vale da Sombra da Morte. Logo após o Vale da Decisão, há o Vale da Sombra da Morte. E a pessoa, quando para nesse ponto da sua caminhada e contempla o Vale da Decisão, ela começa a ser cobrada para tomar uma atitude, fazer uma escolha. E se a pessoa não escolher, ela vai descobrir que não existe caminho do meio. Ainda que ela procure e tente outra alternativa, ela vai descobrir que não dá. Só duas opções estão reservadas quando a pessoa chega no Vale da Decisão. E são multidões. O que nós lemos aqui na palavra de Deus é que multidões e multidões vão caminhando, caminhando, caminhando e param no Vale da Decisão. E essas multidões vão se aglomerando ali no Vale da Decisão e as pessoas têm que decidir. Algumas pessoas ficam paradas anos e anos no Vale da Decisão. Isto é, não decidem nunca. Tem medo de decidir. E por causa disso ficam com a sua vida estacionada. Outros acham que não tem importância. Qualquer escolha que fizer é boa, porque ela aprendeu na vida que todos os caminhos levam a Deus. Ela fala, tanto faz, qualquer caminho que eu pegar aqui, eu vou chegar onde eu quero. E a pessoa, muitas e muitas vezes, mergulha numa escuridão e numa ladeira, que a hora que ela tenta voltar, é muito difícil, porque ela passou o Vale da Decisão e entrou no Vale da Sombra da Morte. E no Vale da Sombra da Morte, a escuridão é tão tenebrosa que a pessoa não consegue achar mais o caminho de volta para o Vale da Decisão. Quando a pessoa entra no Vale da Sombra da Morte, ela perde o caminho de volta. É um lugar mais tenebroso do que o abismo. A pessoa, quando entra no Vale da Sombra da Morte, entrou e não dá mais para voltar. Por isso que a palavra de Deus nos garante que quando a pessoa morre, ela não tem como voltar para cá, para este mundo, mesmo que quisesse. E a palavra de Deus nos diz que o nosso tempo sempre está pronto, que a nossa hora sempre é chegada. Quer dizer, o tempo todo nós estamos parados ali no Vale da Decisão. E temos que fazer uma escolha.
Só que as multidões vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando, e muitos não decidem. Porém, há um fator hoje que está obrigando as multidões a decidir rapidamente. E o motivo está aqui mesmo no versículo 14. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. É um aviso dizendo: escolhe logo. Porque talvez você não entre pelo vale da sombra da morte. Porque pode ser que Jesus chegue antes. Porque o dia do Senhor está perto. E quando Jesus voltar, é lógico que nem todos terão passado pela morte. Muitos estarão vivos no dia que Jesus voltar. Mas mesmo assim, ainda que seja a volta de Jesus, a pessoa tem que estar com a sua decisão tomada. E agora o tempo está se esgotando e o momento é de muita responsabilidade, porque a pessoa tem que decidir. Ou ela a qualquer momento vai escorregar pelo vale da sombra da morte e totalmente despreparada, sem condição de fazer a travessia, porque lá não se enxerga nada, a escuridão é tão grande. Ou esta pessoa vai ser surpreendida pela volta de Jesus, e se ela não tiver decidido, vai ser a mesma coisa que morrer em vida, vai ser a mesma coisa que estar morto. A pessoa sem Jesus não tem vida. Hoje, amados, hoje, alguém está se apresentando em espírito diante de você para te encorajar numa decisão pelo lado direito, não pelo lado errado, pelo lado certo. E alguém que está dizendo para você: pode decidir, decida, porque o vale da decisão está cobrando essa tua decisão, mas decida direito, decida pelo lado certo e não temas, porque eu te tomarei pela tua mão e te conduzirei pelo vale da sombra da morte, pelo vale da escuridão. Ele é a única pessoa que sabe o caminho no meio das trevas, porque um dia ele também esteve diante do vale da decisão, e eu disse que todo mundo chega a este momento na sua vida. Ele também esteve ali para decidir, e ele decidiu, entrou pelo caminho direito e entrou pelo vale da sombra da morte. Ele entrou sozinho, mas por ele ser alguém que viveu sem pecado, ele tinha uma luz própria, iluminando o caminho. E no vale da escuridão, ele encontrou o caminho certo que conduz à vida eterna. Ele sabe como entrar naquele vale, e ele sabe como percorrer aquele caminho, mesmo que para você esteja tudo escuro. E ele diz para você decidir, não temer. O vale da decisão chegou, mas o vale da sombra da morte está muito próximo, e você tem que decidir. Mas se você decidir direito, você está garantido. Veja comigo o Salmo de número 23, no versículo 4. Está escrito o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Multidões no vale da decisão, multidões que têm que entrar pelo vale da sombra da morte. A pessoa que entra sozinha no vale da sombra da morte, essa pessoa está perdida. Além de não achar o caminho que leva até o outro lado, ela não acha o caminho de volta, não tem retorno. Mas aquele que recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, essa pessoa tem uma boa companhia para atravessar o vale da escuridão e ficar segura através da mão poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa que segura na mão de Jesus, ela não tem medo, porque sabe que está fazendo a travessia certa. Um dia, um pastor ficou insistindo com um moço: meu filho, decide, entrega a tua vida para Jesus. Sou muito novo, pastor, espera um pouco.
Deixa eu aproveitar a vida. Mas, meu filho, o vale da decisão já chegou na tua jornada. Deus está te dando uma oportunidade de escolher. Mas é muito cedo. E o pastor ficou orando pela salvação daquele moço. E o moço nunca se decidia, era um bom moço, mas ele estava sozinho. Às vezes a pessoa é boa, mas está sozinha. Há pessoas que podem ser boas até sem Deus. Eu conheço muitos ateus que são pessoas de bom caráter. Há pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, e não é por causa disso que é bandido, que é criminoso, que é ladrão. São bons cidadãos, são pessoas honestas, mas estão sozinhas. E o pastor ficou orando por aquele moço. Meu filho, decide, e ele sempre protelava a decisão. Um dia o pastor recebeu da casa daquele moço um telefonema dizendo que alguém tinha morrido. Ele falou: será que foi aquele moço que eu orei tanto por ele, que eu preguei tanto para ele? E o pastor, assim, naquele estremecimento, e a pessoa que ligou também ligou nervosa, não soube dar as informações de uma maneira correta, acabou desligando. O pastor não sabia quem tinha morrido. E o pastor foi correndo para a casa daquele moço. Quando chegou lá, o moço estava vivo. Quem tinha morrido era o seu avô. E o pastor deu graças a Deus porque aquele moço ainda estava vivo. Lamentou pela morte do seu avô e pediu para entrar no quarto onde estava o falecido. Quando entrou no quarto do avô daquele moço, o homem estava enrijecido em cima da cama, já idoso, morto. E o pastor ficou olhando em volta do quarto e viu ali uma espécie de um armário com muitas correntes e cadeados. E o pastor perguntou para o neto: meu filho, o que teu avô tem nesse armário? Ah, meu avô tinha, né, um ciúme desse armário. Não deixava a gente nem chegar perto, nem mexer. Porque ele dizia que as melhores coisas que ele tinha estavam guardadas lá dentro. Então, ninguém sabe o que tem aí dentro. Mas alguém tem a chave do armário? Ah, vamos procurar aqui. Já que o avô morreu, né? Ele deixou de herança. Então nós temos direito de abrir. E a mãe do rapaz achou numa gaveta um molho de chaves e foi lá. E abriu cadeado por cadeado e puxou aquela corrente e finalmente abriu as portas do armário misterioso. E dentro daquele armário tinha vários ternos e camisas e sapatos que nunca foram usados. E perguntaram, né, mas por qual motivo que um homem trancaria roupas e deixaria isso aí, essas roupas que estão até estragando, por falta de uso? Ah, porque o falecido, ele dizia que ele não ia usar essas roupas e esses sapatos para sair na rua ou ir para qualquer lugar. Que somente o dia que chegasse uma ocasião muito especial, então ele usaria essas roupas. Mas ele achou que aquele dia especial nunca chegou, por isso que ele manteve as coisas trancadas aí. O pastor comentou: o homem nunca usou esses ternos, essas camisas, esses sapatos, morreu, não vai poder usar mais, não tem como usar mais. E não usou porque ficou esperando um dia propício para usar as coisas do armário. Aí o pastor olhou para o moço e disse: meu filho, você está entendendo o que o Espírito Santo está te mostrando? Deus tem coisas boas para você. Mas você fica dizendo que um dia você vai decidir. Um dia você vai resolver. E as coisas estão lá, guardadas, não no armário trancado, mas no armário à tua disposição. Só que você diz que um dia,
um dia no futuro, você vai entregar tua vida para Jesus. Um dia você vai receber Jesus como teu Salvador. E a morte pode chegar. E você entrar no vale da sombra da morte. E não vai ter mais como usar aquelas coisas boas que Jesus tinha separado para a tua vida. E quando o pastor foi falando desta maneira, o moço sentiu, olhando para o defunto na cama, que realmente era uma idiotice. Deixar uma decisão tão importante para um outro dia, deixar de usar as bênçãos de Deus, deixar de usar a salvação de Deus, sendo que um dia a morte pode chegar e a pessoa não usufruiu nada daquilo e partiu sem condição de voltar e usufruir aquilo que Deus preparou. E o moço disse: pastor, o que eu devo fazer? Eu devo ir domingo na igreja para receber Jesus como meu Salvador? E o pastor falou: não, você tem que entregar a tua vida para Jesus agora, porque a decisão é para agora, não é para amanhã ou depois de amanhã, é já. E o moço então dobrou os joelhos e ele disse: pastor, eu quero receber Jesus como meu único Salvador. E naquele quarto aconteceram duas coisas. Um homem esteve no vale da decisão e partiu sozinho para o vale da sombra da morte. E na mesma casa, no mesmo quarto, no mesmo lugar, outro tomou uma decisão correta e entrou pelo vale, mas seguro, sabendo que ele passou da morte para a vida. Quando você entrega a tua vida para Jesus, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você não é mais uma pessoa sujeita à morte. Porque Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele, nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Quer dizer que quando você recebe Jesus como Salvador, é como se você pulasse o vale da sombra da morte. Você passou da morte para a vida. Quer dizer, você não pode mais morrer. Hoje é o dia da tua decisão. E há quanto tempo você está parado aí na frente desse vale pensando: quando é que eu vou fazer isso? Qual a melhor hora da minha vida para fazer isso? E o Espírito Santo está mandando te dizer que a tua hora é agora, que o teu momento é este. E a tua decisão tem que ser tomada neste instante. Porque a qualquer momento, ou você escorrega pelo vale da sombra da morte, isto é, a morte te apanha de surpresa, ou o Senhor Jesus volta e você não está preparado, não decidiu nada. Por isso que quando nós lemos o profeta Joel aqui, capítulo 3, versículo 14, a palavra disse para você: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Não dá para você protelar mais, acredite nisso. Muitas e muitas pessoas pensam que ainda tem bastante tempo e estão paradas no vale da decisão. Imaginam que amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem, quem sabe no próximo milênio, futuramente, depois que a pessoa estiver mais velha. E muitas vezes a pessoa é surpreendida pela morte. Eu não estou querendo dizer que você vai morrer esta noite ou agora, mas você está na frente do vale da decisão. E depois do vale da decisão é o vale da sombra da morte. Por isso eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Deixar para decidir depois não dá. É como aquele homem que morreu sem nunca ter usado as boas roupas que guardou no armário. Ele não vai ter como voltar da sepultura para vestir aquelas roupas ou usar aqueles sapatos que ele nunca usou. Se você nesta vida não receber Jesus como teu Salvador, não pense que depois do vale da sombra da morte, você vai ter oportunidade de fazer isso. Imagine o que é ficar num lugar onde o sofrimento é grande, e apesar de todo o sofrimento daquele lugar,
nenhum pecado teu é perdoado, nem a menor culpa é apagada. Imagine você ficar num lugar onde o perdão não pode mais te alcançar, porque a hora de receber o perdão é no vale da decisão. Você decide agora que você quer a salvação. Decide agora que você quer entrar pelo caminho direito. Meu Deus, eu não sei que dia que o Senhor vai recolher a minha alma, e eu não sei também que dia que o Senhor vai voltar, mas a minha decisão eu já tomei. Hoje, agora, eu quero entrar pelo caminho direito. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E olha, não é que o pastor está querendo te forçar uma decisão, não. Mas para você, o vale da decisão já chegou. Quando a pessoa chega nesse ponto, o Espírito Santo cobra uma decisão. Eu espero que você decida bem, porque Deus não deseja a tua morte. Deus não deseja a tua condenação. Deus não quer que você fique num lugar onde o sofrimento é grande e onde nenhum pecado mais pode ser perdoado. Se alguém te falou que depois que você morrer ainda dá para rezar missa pela tua alma, essa pessoa não foi sincera com você. Eles podem até rezar missa pela tua alma, mas nenhum pecado teu vai ser apagado. Você não vai ter nenhum benefício. Tua família pode pagar missa, missa e mais missa e acender vela pela tua alma, mas eles não vão diminuir em nada o teu sofrimento e não vão te ajudar nada. Porque depois que está no vale da sombra da morte, no caminho errado, aí não há mais condição da pessoa usufruir aquilo que Deus ofereceu a vida inteira. Eu não sei se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, eu não sei quantos anos você tem, mas apesar da tua idade, Deus já te ofereceu um sem número de oportunidades para você decidir, para você escolher. E hoje é mais uma. E chegou a hora de você falar: eu decido, eu quero decidir já, porque se eu não morrer, pode ser que Jesus volte e aquele dia me surpreenda de repente. Numa hora em que ninguém imagina, pode ser que Jesus volte. Mas eu também quero estar preparado, preparada, porque se Jesus voltar, eu já decidi. Eu sou do Senhor Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu declarei que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Então Ele está comigo. Eu passei da morte para a vida, eu não tenho mais medo. Meu amado, minha amada, é tão simples, é tão fácil. Não saia daqui sem dizer: a minha decisão é esta. E olha, se você falar: não vou decidir, na verdade você está decidindo pelo lado errado. Se você falar: hoje eu não vou tomar nenhuma decisão, não, hoje eu não vou entregar minha vida para Jesus, hoje não, vou ficar aqui na minha, na verdade você está já fazendo a tua escolha pelo lado errado. Mesmo que você não diga, a tua escolha pelo lado errado estará consumada. Se a morte chega ou se Jesus volta, mesmo não tendo escolhido, vai valer como se você já tivesse optado pelo lado errado. Porque o que Deus está te oferecendo agora em vida é que você escolha pelo lado direito, pelo lado certo. Então a resposta é sim. Porque não, é lógico que ninguém vai responder. Mas deixar de responder sim é a mesma coisa que escolher o não. É a mesma coisa do que já decidir, porque só tem duas opções. Não dá para você falar: não quero nenhuma das duas. Uma você tem que querer. Uma você tem que decidir. E se Deus está te oferecendo vida, se Deus está chegando diante de ti com as mais ricas bênçãos dos céus, inclusive a vida eterna, e Ele diz: você quer? E você fica de braço cruzado, e você não decide, você acha que está certo?
Se Deus está te oferecendo coisa boa, por que você não diz sim? Deus não compreende isso. Ele considera o teu silêncio como uma negativa. Meu irmãozinho, eu chego para esse irmãozinho aqui. Irmão, você quer a bala? E ele continua com as duas mãos no bolso assim, do jeito que ele está. Eu fico na frente dele, você quer essa bala? Rapaz, essa bala é uma delícia, é uma bala de café. Uma bala gostosa. Você quer? Ele fica quieto e nem tira a mão do bolso. O que eu faço com essa bala? Vou guardar. Ofereci. Ele continuou com a mão no bolso e ficou quieto. Vou guardar. Aí, se ele morrer agora, ele chupou a bala? Não, só dá para ele chupar a bala se ele estiver vivo. É ou não é? Jesus é melhor do que essa bala de café. Jesus é uma delícia. Se você experimentar, você nunca mais vai querer parar. Mas você precisa dizer, eu quero, tirar a mão do bolso e falar, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Quantas pessoas hoje querem entregar e receber Jesus como único Salvador? Levante a mão direita assim, bem alto. Tira a mão do bolso. Levante a sua mão bem alta. Diga, eu quero. Ergue mais alto a mão. Diga, eu quero. Isso. Todos vocês que ergueram as mãos, vem aqui para frente, para pegar aquilo que Deus está te oferecendo, isto é, a vida eterna, porque você foi convidada a decidir, e você decidiu. Vem para cá. Eu quero chamar você que está aqui hoje, e você diz assim, pastor João Ribe, eu entrei com o Senhor Jesus, eu dei a mão para Ele, mas no meio do caminho eu larguei das mãos do Senhor Jesus, porque eu achei que eu já sabia andar. E nesse pouquinho de tempo que eu larguei da mão do Senhor Jesus, as trevas me rodearam e eu fiquei na escuridão, e a partir daí comecei a tropeçar, cair. E eu sinto que eu preciso novamente da mão do Senhor Jesus me conduzindo. Eu quero novamente ter a certeza de que a minha vida está sendo guiada por Ele. E sabe o que eu posso te dizer agora? Que você largou da mão de Jesus por um pouco de tempo, mas Jesus nunca largou da tua mão. Hoje, se você quiser novamente a segurança de andar com o Senhor Jesus por esta vida, Ele está com a mão estendida para te segurar. Isso que é glorioso, a gente nem chama e a pessoa vem. E vem chorando. Você chora e Jesus fica alegre, sabia? Olha, nem chamei, está vindo mais gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E está vindo mais, que maravilha. Você quer consertar a tua vida e segurar novamente na mão de Jesus? Pastor João Ribe, será que Jesus me aceita de novo? Porque eu larguei da mão dele e comecei a fazer coisa errada, coisa vergonhosa até. Eu tenho vergonha, será que Jesus ainda me aceita? Eu te garanto que sim, porque o Senhor Jesus disse o seguinte: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Quer dizer que a pessoa que é de Deus, ela vem para Deus, porque ela sabe que sem Jesus não dá mesmo. Então essa pessoa, ela volta. E quando ela volta, Jesus diz: estava com saudade de você, sabia? Estava sentindo muita a falta da tua presença na igreja, na minha casa. Estava sentindo muito a tua falta. Que bom que você voltou. Jesus nunca vai dizer: saia daqui, não te quero mais. Não, Ele sempre vai dizer: que bom que você voltou. Eu estava te esperando já com a mesa preparada para te dar fartura, para te abençoar. Então você que está desviado, desviada, afastado, afastada, não fica no teu lugar não.
Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha. Não é só ele não, tem mais gente que precisa vir aqui na frente. Venha. Isso, venha. Venha, irmã, venha. Venha para cá. Nós vamos orar junto com você. Jesus te ama, não chore não. Ó, você está chorando, mas Jesus está sorrindo para você, sabia? Jesus te ama, irmãzinha. Se você quer chorar, chore por amor. Oh, Jesus, eu não te mereço, o Senhor me ama tanto. Como eu te amo também. Chorar assim, chorar de alegria. Então dobre o teu joelho comigo aqui na frente. E coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Ore comigo, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu sei que o Senhor cobrou a minha decisão e eu decidi. Eu quero a tua companhia para atravessar o vale da sombra da morte e também a companhia do teu Espírito Santo para aguardar a volta gloriosa do Senhor Jesus. Meu Deus querido, meu Pai amado, perdoa agora todos os meus pecados e me lava pelo sangue de Jesus, porque eu declaro que eu entrego a minha vida no teu altar e que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.